Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, sou psicóloga, e eu vim aqui responder hoje a sua pergunta. Que pergunta, Dona Ana? Pergunta que você quiser em relação claro, né? Uma pergunta que uma psicóloga possa responder, tá bom? Vou ter o maior prazer em poder responder a sua pergunta. Aproveita, manda já, que tem pouca gente, senão daqui a pouco fica cheio de gente e você não consegue mandar a sua pergunta, tá? Para todo mundo que está me dizendo oi, né? A Alessandra, o Krauser. Krauser, será que é o Fernando? Tudo bom? Boa noite para todos vocês. Obrigada pelos selinhos que vocês estão me mandando. Você sabe que uma coisa que perguntam demais para mim? Se quando a gente tá, né, numa relação, se é comum a gente ficar tediado, né? E eu vou soltar amanhã um vídeo falando exatamente sobre isso. Vocês sabem que a gente não quer mais tédio? A gente não quer mais tédio porque a gente vive a geração. Tem até um livro, né? A geração dopamina. Que a gente, se a gente não tiver alucinado com coisas fazendo o nosso coração palpitar, a gente não quer. A gente acha que não tem valor, a gente fala assim, acho que eu não perdi o interesse, né? E isso é extremamente perigoso, porque a gente vive em estado de alerta e não imagina por que não dorme, né? Por que tá comendo, bebendo demais, por que precisa anestesiar através de, né, relações líquidas com muito namoro aí sem proteção. Vamos falar bem o palavreado, né? Sexo sem proteção. Então, nossa, gente, que chique! No! Então, na verdade, né, tem um livro que se chama O Poder do Hábito, e ele falou algo que, assim, abriu uma porta na minha mente, e o que eu vi aqui no setting terapêutico. Quais são os casais, por que os casais longevos, né, ficam tanto tempo num relacionamento? Não é somente por uma questão, não tem saída, mas já perceberam que quem está feliz, eles são apaixonados pelo tédio? E nesse livro ele fala isso, né? Que quando a gente se apaixona pelo tédio, a gente aumenta a criatividade, a gente fica mais tranquilo para explorar outras coisas. É muito mais ao contrário. Aliás, ao contrário do que estão falando aí sobre essa zona de conforto, né? Eu tinha um professor, eu fiz neurociência, professor que dizia bem assim: zona de conforto é uma delícia, né? O ser humano precisa de uma certa zona de conforto, senão ele vai enlouquecer. O problema é que o mundo é capitalista, né? O problema é que a gente ficou maluco, mas zona de conforto não é ruim. O ser humano, na verdade, sobreviveu porque ele vai buscando o conforto, né? Obrigada. E isso fez muito sentido, né? Aí comecei a live só trazendo um pouquinho, daí eu faço o questionamento aí pra vocês, se vocês são alucinados, né, pelo tédio ou pela adrenalina, dopamina da paixão. Vamos lá. A mulher quer apenas uma relação de amizade, dá pra manter? Me diz você. Por que um homem não pode manter uma relação de amizade com uma mulher, né? Se você não consegue porque sente coisas diferentes por ela, daí já é outra história, né? Mas essa coisa de que homem não pode ter uma relação de amizade, isso não é verdade, né? A não ser que vocês já tiveram uma história antes, né? Eu vou ser honesta, né? Ficar amigo de ex é muito difícil, né? Mas se não teve nada disso, por que não? Por que não pode manter amizade, né? Principalmente entre homem e mulher. Pode sim. Sou do time da zona de conforto 100%. Obrigada por quem está me chamando de linda. Eu estava num relacionamento numa zona de conforto e virou tóxico e abusivo. Saí mais rápido, tá? Mas então ele não estava numa zona de conforto, tá? Ele estava num relacionamento apegado. E você sabe que apego, no primeiro momento pra gente sobreviver, é bom, né? Quando a gente nasceu lá, a gente precisou ser apegado aos nossos pais pra gente sobreviver. Instinto de sobrevivência básico. O problema é que ao longo, né, ao passar do nosso desenvolvimento e que a gente desenvolveu, que a gente está maduro, a gente não precisa mais desse apego, esse apego se torna patológico. Agora, zona de conforto, né, não é para ser tóxico, né? Agora a gente tá falando aí de um apego, né, um apego afetivo que se torna tóxico, tá?
Eu vivi 3 anos de um relacionamento abusivo e narcisista, mas nunca imaginei isso. Você sabe o que é, gente? Quem tá envolvido com relacionamentos tóxicos, né? Quem inclusive tá vivendo na sua própria toxicidade, porque muitas vezes somos tóxicos com nós mesmos, tá? Vou dar um exemplo aí. Você é tóxico quando você se enche de tóxico, né? Quando você enche a cara de álcool, quando você enche a cara de comida, quando você fuma sem parar. Então não é somente o outro que entrega toxicidade para você, não. Só que às vezes a gente tá envolvido nesse padrão inconsciente, a gente não percebe. Às vezes as pessoas de fora que percebem. Ontem eu fiz um vídeo, né, fazendo uma reflexão sobre aquele filme A Baleia, e ele está dominado, né? Ele está totalmente dominado por aquele padrão inconsciente, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, né, de que está se matando através do alimento, tá? Então por isso que a gente não percebe. O filme é excelente. Obrigada, Rui. Obrigada, Perseu. Ele era dependente emocional e me abandonou por telefone. Então, quando a gente está em relacionamento tóxico, narcisista, relacionamento com dependente emocional, a gente é tomado por uma cegueira emocional, principalmente provocada pela carência afetiva. Então, às vezes a gente passou um tempo ali carente, ou então acreditou, né, que agora encontrou a pessoa que vai me completar. Parem com isso. Se vocês ficarem em busca, né, da pessoa que complete, vocês sempre vão cair nessas armadilhas tóxicas. Ninguém vai te completar, né? Você já nasceu completo. Você já é completo. A pessoa vai vir somar, né? Vai vir compartilhar, mas ele não vai vir te completar. Enquanto você não ter essa percepção, essa autopercepção, você vai cair nessas armadilhas, tá bom? Oi, Dona, meu pai é ausente porque minha mãe disse pra ele que eu não era filho dele, 22 anos e sofro. Ei, Thiago, sinto muito, poxa vida, sinto muito por isso, né? A tua mãe numa dor, né? Acabou te trazendo essa dor, mas olha só, não culpe ninguém. Por quê? Por que eu faço esse convite, né? A tua mãe fez esse movimento em dor e muito provavelmente tentando te ajudar, né? Ah, já que foi mal comigo, vai ser mal pro meu filho também, então quero longe. De novo, né? Eu acabei de falar aqui, todos nós nascemos completos, por mais que o pai seja importante na nossa vida, a mãe também. Chega um determinado momento, para algumas pessoas que entram aqui para mim no setting terapêutico, sabe o que eu convido? A matar o pai e a mãe interno que há dentro de você. O que acontece? Deixa eu mostrar um desenho aqui para vocês. Todos nós, né, temos, aqui está você, tá? Você não é só você, você é uma parte de você, é do teu pai, e uma parte, né, inconsciente é da tua mãe. Só que o que acontece? Quanto mais tem pessoas que essas partes, essas intersecções aqui do pai e da mãe se misturam, a pessoa não sabe quem ela é. É aquela pessoa que demora muito para sair da casa dos pais, aquela pessoa que mesmo adulto precisa da opinião dos pais para comprar uma roupa, tá? Então eu sempre convido as pessoas quando chegam no meu setting terapêutico a fazer o quê? A elas matarem internamente esse pai para que elas tenham mais força internamente e tenham noção de quem ela é. Mesmo porque parte do que ela veio de pacotinho de crença tanto do pai quanto da mãe. Então eu sei que de alguma forma você sente muito falta desse nível de afetividade, mas você não é esse encontro. Enquanto você não resolver isso internamente, aproveite que você é jovenzinho. Enquanto você não resolver isso internamente, você vai cair em armadilhas do inconsciente, tá? E eu me preocupo porque essas armadilhas são através de satisfações para prazer imediato, porque a gente precisa anestesiar a dor. Às vezes droga, lícitas, ilícitas, né? Sexo desprotegido, de alguma forma, formas de violência contra si mesmo, né? Que pode ser inclusive muita ingestão de álcool. Então, quem sabe você não entrou nessa live à toa, espero que você esteja aqui ainda para escutar isso, tá bom? Pai e mãe são importantes? São, gente, são, né? Mas isso não pode ser um fator determinante na sua vida, é preciso seguir.
porque senão você vai viver sempre, você nunca, aliás, você não vai ter a oportunidade de viver você em plenitude, tá? Sinto muito. Poderia até te dizer uma coisa diferente, mas não é o que eu vejo funcionar. Para se consultar comigo, você tem que entrar aqui no link da bio e falar com a Yara, né? Eu tenho, para atendimento, para protocolo, eu só tenho fila de espera. Para atendimento emergencial, a Yara dá um jeito. Eu falo isso e a Yara, já maluca. Mas para protocolo, né, com atendimentos em pacote, só fila de espera, tá bom? Separação dos pais é sempre traumática para o filho? Como tornar isso menos traumático? Então, primeiro a gente precisa olhar para trauma. A gente olha trauma como algo sempre muito danoso. Mas o trauma, né, ele pode trazer crescimento, porque trauma traz dor. Mas dor, ele gera muito crescimento. A gente tem, o Ocidente principalmente, né, o Ocidente tem esse olhar muito danoso para o trauma, né, para a dor. Mas o Oriente coloca a dor como uma fonte muito importante de crescimento. É diferente de sofrimento, tá? Dor é o seguinte, dor é eu aceitar que existe, né, aquele transtorno, aquele trauma que está gerando dor e eu seguir para a mudança. Sofrimento é eu ficar resistente a essa dor, eu achar que eu sou infortunado, né, que eu sou... Todo mundo é feliz, menos eu. Nessa resistência, eu vivo em sofrimento, é diferente. Então, credo, já me esqueci da pergunta. Tá. Toda separação de pai é traumático. Então, sim, toda separação vai ser traumática, por quê? Porque nós já nascemos, né? Nós já herdamos esse conteúdo psíquico da família, né? Formadinha ali, bonitinha. E claro, né? Meu pai até ontem estava em casa, de repente ele não vai estar mais, a minha rotina vai mudar, isso gera dor. Isso é um trauma. Agora, qual o tamanho que nós vamos deixar essa cena? O quão obcecados por essa cena nós vamos deixar? O quanto nós não vamos, inclusive, permitir que nossos filhos sofram? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Filho precisa se frustrar. Filho precisa aprender a flexibilizar. Porque é uma coisa que ele vai precisar, o filho vai precisar entender que as coisas mudam. Porque é o que mais o que mais a gente lida todos os dias no nosso dia a dia, não é verdade? Então, essa coisa de deixar sempre os traumas, colocar o trauma como algo muito maior às vezes do que realmente faz com que a gente crie uma neurose em torno do termo e fique super protetores e até com nós mesmos, mas não, tem muitas situações de trauma que nos fazem crescer, que inclusive somente depois disso que a gente poderia se desenvolver ainda mais, tá? Fica aí uma reflexão, mas sim, sempre vai gerar um certo trauma e será traumático ao longo da vida com o ganho, a intensidade, a neurose que a gente vai deixar para essa cena, né? Como desacoplar de um apego emocional? Você só é apegada a algo porque você se identifica com esse algo. Então, o que eu quero dizer, tá? Hoje, por que você precisa dessa relação? Porque você é essa relação. Você é essa pessoa feliz que sai toda sexta-feira à noite e vai para tomar o vinho. Você é essa pessoa que todo sábado assiste o Netflix, mas tem que ter essa pessoa. Sozinho não é a mesma coisa, não tem graça. Sozinho vem com um bilhete, né, de que você é incompetente, que vai passar o resto da vida assim. Você está identificado com isso, então você tá sofrendo, porque as noites no Netflix, as tardes nem são mais tão legais. As idas no cinema, você tem a esperança que elas voltem a ficar legais, mas elas nem são mais. Mas você ainda tá fixado naquela pessoa que tinha essa vida. Então, você precisa aprender, né, começar a se olhar fora, a não se identificar apenas mais com essa pessoa. É assim que a gente vai deixando, né, de ser apegado emocionalmente. Coisa aí, vamos colocar em nível material, né? Para ser mais fácil, né? Eu era feliz quando eu morava naquele apartamento de 250 metros quadrados na Avenida Paulista com não sei quantos quartos. Mas agora eu tenho que morar na Vila Sandra
né, numa casa de 40 metros, num apartamento de 50 metros quadrados. Enquanto você estiver apegado àquela vida, você não será feliz. Tá? Mas é impossível você se apegar agora e ser feliz com essa nova realidade. Gente, tudo, absolutamente tudo na vida é uma questão de escolha. Tudo. Aí é você que escolhe. Você escolhe ficar apegado ou viver em sofrimento, tá? Dona Ana, essa garrafa é da Colda, quero comprar uma, mas tenho medo de descascar. Oh, vamos lá, essa pergunta também vai. É da Colda, eu tenho 3 garrafas da Colda. Essa daqui maravilhosa que a Yara me deu, não descasca porque é assim, né, inox. E essa daqui também não. E a Yara deu uma rosa pra minha filha que não descascou também não. Então acho que ela não descasca não. E a Yara tem uma também que pode ajudar a gente. Pra saber se descasca ou não. Pode comprar e conserva geladinha a água e não descasca. Eu quero comprar essa exatamente, então compra, porque ela é linda mesmo. O sofrimento, então, é sempre opcional? Sempre. Sempre opcional. Sempre, tá? Sempre. Guarda essa palavra e enfia debaixo do sovaco. Por que ela é sempre opcional? Porque você nunca está presente. Se você realmente está presente, você não tem sofrimento. Eckhart Tolle, e autor do livro O Poder do Agora, uma das passagens do livro dele, O Poder do Agora, que mudou, que transformou a minha vida como ser humano e como psicóloga, foi a parte, né, o capítulo inteiro que ele fala sobre sofrimento, em que ele coloca inúmeras vezes que é escolha e faz todo sentido. Por quê? Qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, que tenha sido algo muito ruim, ela já aconteceu em algum lugar do passado. Mas nesse momento presente, eu estou lidando com as consequências, né? Então, é óbvio que eu ainda vou ter sofrimento. Tá, você está lidando com as consequências desse evento traumático, que gerou sofrimento, certo? Nesse momento presente, o trauma não existe, existem as consequências. E consequência é uma questão de gestão. E nesse gerir dessa consequência, sim, vem o momento de escolher. Porque a gente não escolhe perder alguém ente querido, correto? Isso a gente não escolhe. Mas a partir do momento que ele foi, né, a gente está convivendo com a consequência desse sofrimento. Aí a consequência vai vir uma gestão. E essa gestão nós vamos escolher. Se a gente escolher ficar apenas, né, lembrando do evento traumático, ou seja, a perda desse ente querido, nós vamos ficar em sofrimento. Mas lembre, nós não estamos no agora, estamos lá ainda naquela ferida. Se a gente ficar, né, no futuro, então pensando, né, como ruim será a minha vida sem aquela pessoa, nós também estamos pensando no evento traumático no momento que ele não existe, que é lá no futuro. Se a gente olhar para agora, nesse exato momento, bom, a pessoa não está. A pessoa no momento realmente foi. E o que é que eu vou fazer com esse conteúdo agora? Só que no agora, né, eu talvez tenha filho para cuidar, trabalho para continuar colocando para acontecer, mais pessoas que dependem de mim e me amam e que querem me ver feliz. Agora eu vou escolher como é que eu vou gerenciar isso. Tudo no agora. Então sinto muito, né, se eu não estou sendo uma psicóloga tão acolhedora, mas não funciona te acolher constantemente em sofrimento, porque daí você vai ficar num lugar que é uma bosta, que é a tríade que eu chamo da vítima. É uma tríade que quem assiste as minhas palestras tem noção. Eu sempre tenho um desenho aqui pronto, mas hoje eu não tenho. Que é o seguinte, a vítima, ela sempre precisa... Oh, meu Deus, eu tenho que deixar esse desenho pronto aqui para vocês. Rapidinho. Fiquem aí, não vão embora, tá? Rapidinho. Essa aqui é uma tríade
que alimenta, inclusive, o sofrimento, tá? É esse aqui, ó. Toda vez que eu me coloco em posição de vítima, eu sempre vou ter um tirano, uma pessoa ou uma circunstância que me fez muito mal, e eu sempre vou ter pessoas julgando a minha vida, né? Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado pelo que eu faço, afinal de contas, o que vão pensar de mim? Toda vez que eu fico nessa posição, eu não construo nada. E daí você deve estar pensando, o juiz constrói, o juiz também não constrói nada. Porque é aquela posição em que eu falo, que eu fofoco, que eu tenho opinião para tudo, que eu julgo todo mundo, mas para minha vida eu não olho. E aquela posição de tirania, onde eu vivo em corpo de dor, eu vivo esbravejando, eu vivo colocando o dedo na cara de todo mundo, né? Eu vivo fazendo o outro de vítima para poder alimentar o meu ego, mas eu também não construo nada, porque eu desgasto uma energia e muita parte do meu tempo para isso. Então, se você quer liberdade emocional, né, quem assiste as minhas palestras sobre independência emocional sabe que não pode, né, pulsar, vibrar, viver em nenhuma dessas posições, nessa tríade. Essa tríade aqui, ela é tríade do sofrimento. Dependente emocional sofre muito. Então, pra gente não ficar em sofrimento, aí é uma questão de escolha. Sou eu que escolho não ser a vítima. Sou eu que escolho não julgar, não fofocar, não colocar o dedo no outro. Sou eu que escolho se eu vou ser tirana ou tirano. A escolha é sua, tá? Como superar uma traição? É possível perdoar e reconstruir? Tem um livro, esse aqui, tá? Tô preparada, viu, pra vocês hoje? Vocês viram? As 12 etapas do perdão. Tirem print aí, tá? Se você passou por um processo de traição, se você decidiu, né, perdoar a pessoa, esse livro é o que você tem que ler para você seguir a sua vida. E você sabe que esse livro aqui, ele é pequenininho, mas ele é sapeca. Por que ele é sapeca? Porque ele é um tapa atrás do outro e não é somente para perdoar traição. Esse livro é para você sair dessa posição aqui, ó, nessa posição de vítima e começar a construir a sua vida, tá? A pessoa de negócio, a pessoa é visionária, uma pessoa independente emocionalmente, uma pessoa que inclusive é amorosa sem ser apegada, leu esse livro aqui, tá? As 12 etapas do perdão, do Paul Ferreira. Leia, compre esse livro, devore esse livro, tenha do ladinho que você vai ver só a sua vida se transformar, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Tem livro para lidar com luto? Tem um livro lindo, meu Deus do céu, eu esqueci do nome. Todas as coisas. É o livro de uma médica, me ajude, gente, se alguém souber. É o livro de uma médica e que ela é um relato do que as pessoas falam para ela no final da vida, tá? Puxa vida, não vou lembrar agora. Se alguém lembrar aí, eu vou ver se eu consigo lembrando durante. Como lidar com tratamento de silêncio. A pessoa que ela tá... Foi profundo o que eu falei sobre a baleia, né? O filme, né? Nossa senhora, mexeu demais comigo aquele filme. Demais, eu acho que por isso que saiu aquela reflexão. Vamos lá, gente. A pessoa que... Calma aí. Dona Ana, e quando esses traumas são abusos na infância? Calma aí, deixa eu anotar aqui. Abuso na infância para não esquecer, tá? Eu vou responder essa pergunta do abuso na infância e rejeição, tá bom? E tratamento de silêncio é o seguinte: como é que a gente lida com a pessoa que faz o tratamento de silêncio com a gente? A pessoa que faz tratamento de silêncio, ela quer o quê? Que você fique desconcertada, que você fique toda hora perguntando: o que foi?
Né? O que tá acontecendo? Ela quer que você fique constrangida, ela quer que você fique mal, ela quer que você sinta a mesma dor que ela. Agora, se você entrega ao contrário, se você, aí óbvio, você tem que ter a capacidade, né? Você tem que estar bem, você tem que estar vibrando em emoções de alto nível, tá? Quais são essas emoções? Alegria, razão, neutralidade. Por que que você vai, a pessoa que tá te dando esse silêncio, você é uma pessoa silenciosa? Não, não é. Você tem coisas para falar, então fala. Seja alegre, né? Fala. Se ela não quer, o problema é dela. Sabe por quê? Porque silêncio a gente quebra com a fluidez das nossas palavras, mas em alegria. Não entregando para ela exatamente o que ela quer, porque ela quer que você se incomode, ela quer raiva, ela quer dor, porque é o que ela está sentindo. Então, se você entrega alegria, harmonia, segue a sua vida, ela não vai aguentar. Ela vai te devolver em dor, tá? Vai te cutucar. Mas e daí o quanto você vai estar blindado para isso? Ah, dona Ana, não consigo, faz muito tempo. Então, se você não consegue, se está muito tempo, se não aguenta mais, a pergunta que eu faço é o que você está fazendo aí ainda, tá bom? Sobre abuso na infância, né? Escolher ficar em sofrimento. É escolha também, tá? Eu fui abusada sexualmente na infância. Também passei por um processo de rejeição. Tanto a minha mãe quanto meu pai não me queriam. Vocês hoje olham os meus stories, né? Vocês veem a minha mãe amada. Ela é muito amada, mas ela, mãe solteira, sem ter o que comer, ela achou que o recurso era me abortar. Tentou 2 vezes, não conseguiu. Era pra eu estar aqui falando com vocês, né? E também fui abusada sexualmente na infância. Durante boa parte da minha vida, e até pouco tempo atrás, tá? Eu vibrava nessa posição aqui, da vítima. Não dá pra acreditar, né? Mas eu falava pra dentro, eu tinha as costas arcadas, né? Eu achava que eu era a boazinha e que todo mundo era o vilão, porque a vítima gosta de um vilão. Até que um momento, né, e no meu processo de autoconhecimento, inclusive, coisas que eu fui buscar, inclusive fora da faculdade de psicologia, que eu entendi que eu precisava sair dessa posição se eu quisesse construir algo. E que eu precisava sim escolher se eu ia ficar ainda em sofrimento provocado pelo abuso na infância, um abuso sexual na infância, ou pela negligência da rejeição. Óbvio que são coisas, gente, que nós lidamos e vamos lidar. Trauma é algo que a gente vai lidar para o resto da vida. Porque alguns gatilhos de algumas cenas ainda, elas vão acontecer ao decorrer das nossas vidas. A gente não vai tirar, tá? A gente não cura um trauma assim, de um dia para o outro. O terapeuta que falar isso para você, tá mentindo, ele tá te enganando. Porque vão vir vieses, né? Não sei se existe essa palavra, vão vir tons desse trauma em outros momentos da sua vida. A diferença é que se antes o trauma te derrubava, te escondia, te abafava, hoje ele pode te desestabilizar depois de um processo, né, de autocura constante, mas não te derrubar. Antes você ficava mal meses, agora você fica mal dias, mais pra frente vai ficar mal horas, depois minutos. Então, sim, de novo, parte do pressuposto, e aí eu falo com convicção para vocês que sim, é uma escolha, tá? Mesmo que tenha sido nesses moldes tão cruéis, e aí eu posso falar de boca cheia, porque eu passei por isso, tá? E eu escolhi não ser mais vítima. Mesmo assim, eu te amo? Do nada surgiu isso? Como assim? Posso gravar um vídeo só sobre isso, mas ó, dê um vídeo aí, né? Dê um vídeo, Ana Paula, vamos ver se... Eu acho que isso que eu já comentei com você já dá um vídeo, tá? Mas eu posso aprofundar também, é que fica muito difícil, né? A gente aprofundar. O vídeo de ontem da reflexão do filme foi algo que veio, assim, sabe? Mas eu acho que hoje esse trecho também dá um vídeo, né? Abusivos de todas as formas físicas com palavras financeiramente. Me tentem mandar numa frase só. Se eu perco, pois eu não consigo fazer o raciocínio para responder vocês.
Ana, por que o término do primeiro namoro é tão difícil? Porque você não tem repertório ainda, nem emocional, nem comportamental para lidar com isso. Então é como se o chão tivesse saído dos seus pés. E é exatamente essa sensação que dá mesmo. Mas só porque, não é só, né? Isso é muito, na verdade. Mas é porque você não tem um repertório, tanto comportamental quanto emocional. Mas ninguém morre de término de primeiro namoro, tá? Então, não diretamente, tá bom? Então, a não ser que tire, né? Se atente contra a própria vida, mas não, tá? Então, vai passar. Então, de novo, vamos aprender a aceitar a dor. Ela veio nos ensinar, ela veio nos desenvolver. Não é ruim. Quer dizer, é ruim na hora, mas depois tem muito a nos ensinar, tá bom? Ah, do Moby Dick, o que eu acho do texto? Eu acho que essa menina no filme, ela vive em corpo de dor. Ela vive pedindo socorro por, por, porque ela vive com o sentimento da rejeição, né? Então, o texto, eu acho nada mais a expressão do corpo de dor dela, né? E onde ela vai se identificando com o corpo de dor do autor também, até que ela fica com dó de si mesma, né? Ela fica até que ela percebe, né, o quanto ela também está imersa naquela mazela. E daí, por isso que o pai lê demais aquilo, porque ele vê ali a inteligência da menina, né? Ele vê ali a entrega, a sinceridade da menina, que é uma menina que vive no mais alto nível de corpo de dor e super sincera em relação a isso, né? Meu viés, tá? Outras pessoas podem vir, ter outra interpretação e tá tudo bem. Agora, nesse momento, é o que ressoa aqui, né? Que eu sinto que faz sentido, tá bom? Sair do relacionamento infeliz com o pai da criança pode gerar trauma nela? Muitas coisas podem gerar trauma no seu filho. Sabe essas brigas constantes que vocês têm com xingamentos, com ofensas, ou com tratamento de silêncio, ou um tacar prato, todas essas coisas geram trauma. Qual trauma que você prefere? Lembrando o seguinte, né? Que traumas contínuos atrapalha demais o desenvolvimento na criança, faz com que ela tenha o desamparo aprendido, ela começa a aprender que é comum violência, que é comum desamparo, que é comum isso. Então aí você que escolhe, né? Qual o trauma que que faz mais sentido, tá? Então, às vezes é perigoso, tá, gente? Um monte de casal acha que não separa porque vai traumatizar a criança, mas já tá traumatizando todos os dias. Então, qual trauma? Qual trauma que você vai escolher? Porque vai traumatizar. Mas se for um trauma para que ele se vê, para que todos fiquem livres e que em algum momento ele conheça o que é amor de verdade, eu preferiria esse, você. Essa live será salva. Todas as minhas lives no TikTok são salvas lá no meu canal do YouTube. Você já me segue? Faz assim, ó. Me segue aqui, ó. Entra aqui no Dona Ana, tem lá tudo, tá? Tem minha outra tem o Instagram, tem o YouTube. No Instagram eu mostro meus stories, né? Meu dia a dia, tá bom? Então, vai ficar lá. Eu sou ótima? Obrigada. Relacionamento com interesses financeiros e depois tchau. Você se relaciona assim, Juliana? Ou você está perguntando? Qualquer pessoa que se relaciona por questões fúteis, ela está dizendo sobre ela, gente. Que ela é fútil, que ela é vazia, que ela só consegue viver à base disso, né? Obrigada, Elder. Me separei, mas ainda continuo sendo manipulada. Então, Tamires, por quê? Porque você tem medo, né? Você tem medo de frustrar, você tem uma necessidade de pertencer, deve ter passado por um problema também de rejeição, tá? É manipulada porque tem uma dificuldade muito grande em dizer não, porque ainda vive, né, sobre a margem de entregar as coisas para as pessoas para ser boazinha. De novo, vai precisar mostrar os dentes. Enquanto você não mostrar os dentes, enquanto você não colocar limite, inclusive correr o risco, né, de as pessoas te olharem com outros olhos que não essa pessoa boazinha,
você vai continuar sendo manipulado. De novo, escolha sempre é nossa, tá? Eu sofri muito quando criança, na fase adolescente, me sentia diferente por causa de traumas. E vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso e olhe para isso de uma forma neutra, como se fosse um adulto que está olhando a cena de cima. Hoje, o que é que você tem? E você conquistou coisas. Sabe qual é o problema, gente? A gente não, conforme a gente vai, os traumas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai perdendo a capacidade de olhar as conquistas. Isso é perigoso. No setting terapêutico aqui comigo, eu faço bastante um exercício de neutralidade, de olhar a cena de cima, né? Eu faço com o meu consultorando, a gente vai passeando sobre a cena e eles vão tendo uma noção diferente, a percepção vai mudando, tanto em relação ao trauma, quanto àquela pessoa que eles eram no trauma, quanto a pessoa que eles são agora. E isso traz muita fortaleza para eles fazem com que eles operem de uma forma diferente no dia a dia deles, tá? Apanhei tanto na vida que hoje não aceito nada menos do que eu mereço. E daí a pergunta que eu faço é: o que é que você merece? Você sabe muito bem, ipsis literis, o que você merece? Fica uma reflexão aí pra você, tá? Oi, Tiago! Pastorelli! Você tá aí ainda? Dá um oi aí. Quanto tempo? Menino, tava pensando em você esses dias. Como você tá? Dona Ana, tu salvou minha vida. Posso te enviar meu depoimento no seu direct no Instagram? Claro, Érica. Meu Deus do céu. Pra ontem, menina. Claro que pode. Manda sim, mas eu não salvo a vida de ninguém. Você que salva a sua vida. Você que se autorresgata. Precisamos conversar. Novidades. Novidades com piscadinha. Já gostei, hein? Ai, Thiago, saudades, viu, garoto? Que você tenha uma semana maravilhosa, todos vocês, mas o Thiago é especial, né? Manda no e-mail. É verdade, a Yara tá me lembrando aqui, ó. Quem é que falou? Cadê a moça que falou? A Érica, né? Érica, se você tá aí ainda, manda no e-mail. Qual que é o e-mail? E-mail é... Qual que é o e-mail, Yara? Socorro. Acho que é contato@anapaulalima.com.br. Ai, meu Deus, não vou saber agora. Mas pode mandar no direct do Instagram também, porque agora eu não sei. Quero agradecer seus vídeos. Uma vez você fez eu perceber em mim algumas questões. Gratidão. Obrigada, Adriano. Fico feliz de poder contribuir com a vida de vocês, viu? Eu não consigo ler tudo, tá, gente? Dona Ana, tem um filme que a senhora vai achar incrível, Walking Life. Já assistiu? Não. Deixa eu anotar aqui. Vocês estão me mandando umas coisas muito legais. Walking Life. Não, eu vou assistir. Tem uma outra coisa para assistir também que pediram para eu assistir um outro filme também. Obrigada, Adriano. Só tenho a agradecer. Obrigada, viu? Você já encontrou homem interesseiro? Ih, gente, tem homem interesseiro, tem mulher interesseira, tem gente de tudo quanto é tipo. Tem jovem interesseiro, tem velha interesseira, tem velho interesseiro. É complicado, viu? Pior que se ele soubesse, você fica interessado em dinheiro, mas dinheiro, gente, é coisa tão volátil, tão acaba de um dia pro outro. Doutora, tenho hipocondria, acho que tenho todas as doenças. Como melhorar? Então, você sabe que isso é sintoma, tá? Isso é sintoma. A gente tinha que pesquisar a causa. Por que é que você fica neurótica com os sintomas de expressões físicas que acontecem na sua vida? Tá vendo?
Você tem que ir para o setting terapêutico para descobrir a causa. Porque você ser hipocondríaca não é o seu problema, isso é só sintoma, tá? A gente tem que olhar um pouquinho antes a causa. E quando a gente encontra a causa, juro, gente, que é como se as pessoas usam a expressão a chave vira. E esse cenário passa a ser, porque o que acontece, né? O hipocondríaco, ele é um neurótico em relação aos sintomas, ele deixa muito maior os sintomas, né? É tudo muito mais intenso. Então, ele não consegue ter a normalidade de olhar isso de fora e falar assim, não, vou lidar com isso aqui primeiro, né? Ou então ter paciência para esperar. Em algum momento da sua vida, olha que maluco, tá? Ser hipocondríaca te acalma de alguma forma. É a forma que você tem de ter controle. Porque eu tomo isso, melhora isso. Eu tomo isso, melhora aquilo. Se eu tiver isso, vai acontecer isso. Ah, eu tenho isso, é por isso que tal coisa está acontecendo, tá? Então, quando a gente encontra a causa, você não precisa mais desse subterfúgio, tá bom? Sou bipolar e tenho tido muita dificuldade no meu relacionamento. Não me sinto aceita, só criticada. Então, mas olha só, sabe uma coisa que eu observo que o bipolar tem? O bipolar tem uma sensibilidade aguçada em relação às críticas. Então, ele tem também muita dificuldade em receber crítica. Então, ele leva tudo muito pro lado pessoal. E o que acontece? Isso vai crescendo. E ele para de ignorar, inclusive, quando a pessoa elogia. Então, ele fica muito mais preso, né, às críticas do que os elogios. Ou se a pessoa não elogia, é como se a pessoa não a amasse, tá? Então não tem um meio termo, o bipolar é assim, né? Ou alto ou baixo, mas muito mais críticas, né? Coisas intensas em dor do que em amor, tá? Eu observo muito isso no bipolar. Boa noite. Como lidar com o trauma da pobreza e a neurose de classe na ascensão social quando subimos? Tá. Como é que eu lido com o trauma da pobreza e a natureza de classe na ascensão social quando subimos o nível? Aí é que tá. O pobre, né? O pobre, ele tem uma questão com o símbolo da hierarquia muito mais forte que o próprio rico, né? Aliás, quando eu falo rico, uma pessoa, vamos colocar uma pessoa bem sucedida. Tem aquele rico que não é bem sucedido, né? Ele é rico, mas ele não é uma pessoa tranquila no seu sucesso. Ele vive com medo, né, de algum momento passar em rasteira. Ele precisa validar mostrando o carro. Agora tem o rico que é bem sucedido, que ele simplesmente ele tá ali. É como se eu tô aqui porque esse lugar é meu, merecimento, eu trabalho, faço isso, faço aquilo. Então, para ele nem tem essa noção de hierarquia. Quem tem muito é o pobre, né? E esse tipo de rico que eu falei. E o pobre com aquela sensação de humilhação. De novo, a gente volta para aquela tríade, né? De vítima. Onde eu fico neurótico, né? Sempre vai ter uma pessoa me perseguindo e a sociedade nunca será contributiva, né? Ela nunca contribuirá para a minha vida. Então o que acontece? Mas aí né? Eu mesmo sendo vítima, sou uma vítima batalhadora, trabalhadora e a conta acaba fechando e eu ganho dinheiro. Eu continuo nessa posição de vítima, mesmo com dinheiro. Como é que eu saio disso? Eu entendendo, né, que eu não preciso viver essa neurose aqui pro resto da minha vida de vitimismo e de classe baixa. Não, eu entendi que o meu valor é o que? É a minha troca, sou quem eu sou, é indiferente da posição que eu tô. Mas isso aqui requer, como eu disse, eu trabalho em relação a isso com os meus consultorandos no setting terapêutico, requer prática, né? Quebra de paradigma, quebra de crença. Fez sentido isso para vocês?
Estou aqui pela primeira vez e tenho um grande desejo de fazer faculdade de psicologia, mas a psicoterapia... Faça, é maravilhoso. Como lidar com medo de dirigir? Medo de dirigir também é sintoma. Tem que lidar com a causa. E daí só que a gente não lida com a causa, a gente não vai ficar procurando somente a causa. Eu trabalho da seguinte forma, eu vou trabalhando essas duas coisas, eu vou dessensibilizando a pessoa para o ato de dirigir e vou investigando a causa, tá? Por quê? Porque pode ser que investigar a causa demore muito tempo e ela não aguenta mais, tá bom? Então, aí o que acontece? A gente já dessensibilizando, quando a gente encontra a causa, ela já passou por esse processo de dessensibilização e fica muito mais fácil para ela dirigir, tá? E quando são opressões sociais, como o racismo, olha, eu podia fazer uma live só sobre isso e eu gostaria muito de continuar, mas gente, chega esse horário, eu já começo a minha rotina, a minha higiene do sono, porque eu trabalho muito, começo muito cedo, tá? Tô muito feliz de ter visto você aqui, Thiago, todo o pessoal. Tenho muito carinho por vocês, obrigada pelas perguntas maravilhosas. Todo o meu conteúdo existe porque eu tenho seguidores maravilhosos, tá? Espero ter contribuído com a vida de vocês. De vez em quando eu volto aqui. Vai ficar salva no meu canal do YouTube. Já me segue lá, tá? E aí, se você precisar falar comigo, tudo aqui no link da minha bio tem tudo, né? Tem como falar pelo WhatsApp, marcar consulta, tudo que você precisar. E as outras redes sociais, tá? Se cuidem. No meu canal do Telegram também, quando saem os meus cursos, quando saem coisas novas, são os primeiros a saber, tá? Será um prazer e uma honra, Thiago. Fiquem bem, fiquem todos, se cuidem.